nova lição, né? Lição 8, onde nós estamos falando sobre a figura dos profetas aí do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre as profecias que se referem ao Messias, ao Senhor Jesus. Nós vamos ler nosso texto base aqui, vai ser em Isaías 53, do versículo 2 ao 10. Acredito que todos aí já estão com a revista, né? Isaías 53, versículo 2 ao 10. Texto muito conhecido quando a gente fala de profecias messiânicas. Como o texto é um pouquinho maior hoje, eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu vou ler o versículo 2, outro irmão, em voz alta, e ler o versículo 3, e assim a gente vai até o 10, tá bom? Isaías 53, 2, 10. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Versículo 6. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Fizeram a sua sepultura com os ímpios e com o horrível, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Versículo 2. Amém. Talvez só lendo esse texto a gente podia ir embora, né? Porque é um texto bíblico muito forte, né? E aí nós vemos que, como o assunto é sobre as profecias messiânicas, né? Então, lembra, no Antigo Testamento, esse termo Messias, né, do hebraico Messia, ou Meshia, pronúncia aí, né, que significa ungido. Você vai ver essa palavra em grego, que também é o termo Christus, ou Cristo, né, que nós conhecemos. Veja que no Antigo Testamento, nós temos aí relatados mais de 300 profecias com respeito ao Messias, com respeito à vinda do Senhor, né, a primeira vinda de Cristo na terra. E essas profecias estão distribuídas em muitos livros do Antigo Testamento, né? Você vai ver profecias na Torá, né? No livro de Êxodo, você vai ver profecias no livro de Juízes, você vai ver nos Salmos,
Você vai ver em Jeremias, e nos profetas menores, você vai ver em Oséias, em Miqueias, a gente vai falar de algumas. Mas, assim, o que tem um maior impacto é o livro de Isaías. Isaías foi definido como o profeta messiânico, né? Ou seja, aquele que definiu muito bem as características do Messias, né? Lembra que o Messias foi uma profecia tão esperada pelo povo, que o conceito de quem seria o Messias foi passado de pai para filho, né? E é óbvio que nós já sabemos disso, que Jesus ele foi rejeitado, não pelo fato de Jesus, do ser humano em si, mas pela expectativa que se tinha de quem seria o Messias, né? Veja que no contexto do Novo Testamento, logo na época do nascimento de Cristo, você vai lembrar que o povo de Israel estava subjugado ao Império Romano. Então, como havia muita opressão em cima do povo, o povo imaginava que o Messias ia ser alguém que viria para resolver os problemas sociais, seria alguém para resolver um problema do reino terrestre, né? Enquanto, na verdade, eles olharam a profecia de uma forma errada, porque Jesus não veio para resolver os problemas humanos, embora ele acabou resolvendo, mas o foco dele era o reino de Deus, era nos conduzir à salvação, nos conduzir ao reino de Deus. Mas isso não foi entendido pelo povo, por isso a recusa, né? Porque o povo foi mantendo uma fé de que o Messias seria aquele que montaria um exército, que esse exército derrotaria os inimigos, e tem textos que a gente vai até mostrar sobre isso, né? Mas por conta disso as profecias, elas, né? Observa que eu também gostaria de ler um texto aqui, que está também em Isaías capítulo 9, versículo 6, que é um texto também conhecido, porque diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Veja que essas características que Isaías fala aqui de Jesus, né, elas estão implícitas dentro de vários textos da Bíblia, mas eu queria chamar você a atenção de quem puder abrir aí em Juízes capítulo 13, versículo 17 e versículo 18, quando o Senhor visita Manoá. Olha que texto, que você vê como é que as coisas na Bíblia se linkam, né? Eu vou falar desses termos que Isaías fala do seu nome. Juízes 13, 17 e 18, diz assim, ó: e disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, a palavra que está falando é o nascimento de Sansão, né? Te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas pelo meu nome, visto que ele é maravilhoso? Você vê que a Isaías fala, ele será maravilhoso, né? Veja que tem muitos textos da Bíblia que se complementam e se linkam, né? Com relação às profecias messiânicas, né? E o interessante é que as profecias messiânicas do Antigo Testamento se linkam e se concluem dentro do Novo Testamento, né? Isso é importante, que elas são cumpridas. Veja que nós temos duas macroprofecias que tem na Bíblia, principais. Uma é a primeira vinda de Cristo, que é a principal. Então nós vamos ver que as profecias relatadas no Antigo Testamento se cumprem no Novo.
E a segunda macroprofecia é a segunda volta de Cristo, que também é relatada na Bíblia como um todo, e que nós estamos aguardando ansiosamente por este dia. Então nós cremos que assim como a primeira profecia se cumpriu, a segunda também se cumprirá, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E todos aqueles que aguardam a volta de Cristo, dê um amém aí bem forte. Amém. Glória a Deus. Por isso que o texto fala, o Senhor, Ele é maravilhoso. Nosso objetivo aqui, nesta manhã, é a gente observar um pouco essas profecias relatadas do Messias, lembrando que não dá para falar de tudo aqui, porque senão nós vamos ter que ficar aqui a semana inteira e talvez mais um pouquinho ainda, Mas nós vamos observar alguns pontos das profecias messiânicas relatadas no Antigo Testamento e também como elas se cumprem no Novo Testamento. Importante que, de todo o conceito profético, se nós olharmos todas as profecias que todos os profetas do Antigo Testamento relataram, vocês vão perceber que muitas delas se linkam ou se completam em Cristo. Jesus, quando ele está com os discípulos, ele fala: examinai as Escrituras, porque delas, de mim, testificam. Você lembra de Jesus, quando ele estava já havia ido e o povo já estava aguardando o que iria acontecer, e aí um texto muito famoso, que é os 2 discípulos no caminho de Emaús, e aqueles 2 discípulos voltando tristes, saindo de Jerusalém, e Jesus aparece, a profecia tinha esfriado no coração deles, e o que Jesus faz no meio do caminho? Jesus não aparece para eles e fala: olha, eu estou vivo, estou aqui, sou Jesus. O que Jesus faz? Quem lembra aí? Quem pode dizer? Ele relata que era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito nos profetas. Isso. Ele começa a falar aquilo que estava escrito. Ele começa a lembrar aqueles discípulos o que estava escrito sobre o Messias. Lembra que eles falaram assim: olha, nós achávamos que ele era o Messias, mas agora já se faz 3 dias que ele foi. E aí Jesus, ele começa, e olha que interessante, Jesus não começa falando de Isaías. O próprio texto diz que Jesus começa lá por Moisés. E aí, enquanto a gente falar aqui, vou usar o que o Lima gosta de falar, desafio. Eu desafio você a achar aí na Bíblia onde que está dizendo que Moisés profetizou sobre Jesus. Enquanto depois, quem achar, depois eu vou perguntar se alguém achou e você lê para a gente, tá? Então, nós vamos falar aqui alguns pontos proféticos, sobre a vida do Messias, na primeira vinda de Cristo. Primeiro você vai lembrar que, quando Jesus, ele vem, todo o seu processo de que viria, já estava previamente anunciado, ok? Tão previamente anunciado, que até quem não era do povo de Israel, quem não era do conjunto do povo de Israel, naquele momento, no contexto, mas até outros lugares conheciam dessa profecia. Vocês sabiam disso? Vocês devem lembrar que quando Jesus estava para nascer, vieram
Algumas versões da Bíblia falam reis, outras falam magos. Difícil a gente saber exatamente. Mas vieram do Oriente. Os famosos que estão lá, que chamam de 3 reis magos, não é assim que a gente fala? Vieram, eles não eram do contexto de Israel, mas eles conheciam a profecia. E eles viram, né, uma estrela diferente, e eles identificaram que aquela estrela era referente ao nascimento do Messias. Olha que coisa, eles não eram nem, você já parou para pensar, eles não faziam parte dos fariseus, eles não estavam ali lendo os livros, né, nada disso. Eles conheciam, claro, porque dá a entender que eram pessoas de autoconhecimento, homens cultos, mas eles não eram, e mesmo assim a profecia do Messias já era conhecida, e eles foram até o lugar aonde Cristo estava, né? E detalhe importante, um erro histórico grave, esses reis magos aí, não foram na manjedoura não, tá? Quando eles foram, se você olhar para a Bíblia, você vê que eles já foram na casa onde Jesus já estava. Não tem aquela figura do Jesus na manjedoura e os 3 lá não, tá? Isso não está escrito assim não. Quem foi lá foram os pastores que estavam no campo e ouviram o sinal, o anjo apareceu e disseram que o Messias estava nascendo e eles foram lá. Mas esses não, eles foram a Herodes, lembra? Primeiro perguntar e depois eles foram na casa de José oferecer ouro, incenso e mirra. Não existe os reis magos no presépio, tá? Isso é um erro de interpretação bíblica, isso é só para o pessoal fez aí fora para anunciar a coisa, né? Mas olha bem, quando Jesus estava para nascer, já existia uma profecia que apontava alguns aspectos sobre o nascimento de Cristo. Vamos ler algumas. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos abrir juntos a palavra? Isaías, capítulo 7, versículo 14. E aí vou pedir quem encontrou para ler com bastante voz alta para a gente aí. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém. Todos ouviram? Amém. Então aí o texto já diz alguns pontos importantes. Primeiro, eis que uma moça ou uma virgem considerará e dará à luz a um filho. Então o texto já estava dizendo, se você for lá lembrar, lá no texto, lá no nascimento de Cristo, você vai lembrar que Maria ainda era uma moça, então se cumprindo até a característica de que viria, e seria uma coisa interessante, você imagina essa profecia escrita, é um negócio meio esquisito, né? Eis que, quando alguém falasse assim, eis que uma moça vai conceber, mas como assim uma moça, ou uma virgem, né, vai conceber? É incompatível, né? Porque se ela está grávida, ela deixou de ser moça. Então, até isso foi um sinal bem peculiar, né, diferencial, para mostrar até o formato do nascimento de Cristo, mostrando que até a concepção dele seria pura. Entende isso? Então, mostrando que isso se cumpriu, né? Você vai ver lá os textos, né? Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25, né? Que você vai ver todo o processo do nascimento de Cristo, né? Maria era uma jovem, moça, né? E que esse sinal, ele se cumpriu, né? Literalmente falando, né? Veja que o texto que nós lemos em Isaías, também falou uma coisa a mais. O texto que foi lido
também disse qual seria o nome. Não é isso? Qual o nome que está escrito aí que o irmão leu? Emanuel. E eu acho que todos aqui, frequentadores de EBD, sabem que Emanuel significa o quê? Deus conosco. Muito bom. E você vai ver que eu queria que você abrisse aí, né, em Mateus capítulo 1, versículo 20 até o 23. Vamos ler juntos aqui. Mateus capítulo 1, versículo 20. Aliás, vamos ler o versículo 21, 22 e 23, ó. Aliás, vamos ver o 20 também, né? Vamos complementar. Mateus 1, 20. E pensando ele nisso, isso José, né? Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, veja uma coisa interessante, aí eu te pergunto, vem cá, Isaías falou que o nome dele seria? Não, qual o nome que está escrito ali? Emanuel. E qual que é o nome o nome de Jesus é Emanuel? Se ele nasceu, é Emanuel? Não, é Jesus, não é? E eu pergunto a você, por que o nome de Jesus não foi Emanuel? Literalmente fala, por que o texto diz que o nome dele ia ser Jesus e não Emanuel? Quem sabe me responder? Vamos ver se vocês estão ligados nisso aí. Observa uma coisa, o texto fala Emanuel, né? Isaías está dizendo Deus conosco, uma tradução. Emanuel naquela época não era nome de gente, ok? Isso que você tem que entender. Hoje é, porque virou cultura, né? Inclusive aportuguesando a gente tem também o Manuel, né? Sem o E. Mas Emanuel não era nome que se atribuía. Não tem na Bíblia, pelo menos eu não conheço o nome de outro que é o nome de Emanuel, a não ser esse texto que está aí. Emanuel não era um nome de alguém, né? Emanuel era uma frase que foi atribuída. Quando o anjo anuncia a Maria que o nome da criança seria Yeshua, Jesus, ou seja, aquele que ele já define que é aquele que salvaria. E o texto se cumpre Emanuel no sentido de que Deus não está agora na glória, mas está conosco. Então, não é que a literalidade do nome, mas sim mostrando que a partir daquele momento, Deus estaria presente fisicamente na terra, ok? Então, às vezes a gente olha para o texto e fala, o seu nome será Emanuel, mas não é que o nome literalmente dele seria Emanuel, mas sim mostrando a atribuição que se dava de que ele seria Deus presente ou Deus conosco, né? E essa se cumpriu no Evangelho de Mateus, como nós vemos, e olha que interessante, o próprio apóstolo Mateus, se encarregou na hora de escrever, de mostrar o link da coisa. Olha, isso aqui está se cumprindo, porque o profeta Isaías falou assim, assim, assim. Então, a própria Bíblia já se responde nisso. É importante a gente ver, e eu abrindo um parênteses para a gente entender, muitas interpretações bíblicas se respondem à própria luz da Bíblia. A gente às vezes quer achar resposta para algumas coisas,
e não olha que a própria resposta está na Bíblia. Mas esse texto aqui é muito claro que ele já faz, né, dizendo tanto a característica do nascimento virginal de Cristo, né, através de Maria, como também o nome, a etimologia do nome que seria atribuído. Amém? Pergunta: alguém achou o texto de Moisés, que eu comentei? Então continue procurando. Outro ponto que as profecias messiânicas também dizem é o local do nascimento. Você deve estar lembrado que Jesus nasceu aonde? Fala para mim aí. Jesus nasceu em que cidade? Tá fraquinho, hein? Belém. Não é do Pará, não. É Belém. E eu pergunto a você, estava escrito que Jesus nasceria em Belém? Vamos abrir Miqueias 5:2. Vamos ver o pessoal aí que é bom de Bíblia, que vai procurar o livro de Miqueias, que é um livro que é difícil de achar, né? Miqueias 5:2. Quem encontrar... Ô, glória, hein? Você vê que esse texto ele fala um negócio, gente, é tanto texto que dá para mensagens aqui, né? Olha o que esse texto fala: e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, né? Estou mostrando que esse governador ele já existe, ó, desde a fundação, desde a eternidade, né? Desde sempre. Ele já está mostrando que Belém seria o local aonde Cristo, aonde o governador do mundo. Veja que uma coisa interessante, o termo Messias, muitas vezes também é acompanhado na Bíblia com o termo Rei de Israel, Rei dos Judeus. É verdade. Você vai lembrar quando o Senhor, ele se apresenta primeiramente a André, e André vai contar, né, para Pedro e fala: achei o Messias. Aí depois Nicodemos, que entra no processo e descobre, o que ele pergunta para Jesus? O Senhor é aquele que reinará sobre Israel, que será o rei de Israel? Então já havia automaticamente uma relação direta com que o Messias seria o rei de Israel, que governaria Israel. E esse texto de Miqueias, ele fala: sairá de Belém aquele que governará. Então já existia, tanto é que Jesus foi chamado pelos romanos e pela crítica do Sinédrio como rei de judeus, né? E abrindo um parênteses, que acho que muitos também sabem, por que você às vezes vê imagens de Cristo escrita uma sigla chamada INRI em cima? Porque em latim, Jesus Nazarenus Rios Iudos, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, mostrando que até aquela época havia o conhecimento de que aquele seria o rei dos judeus. Então a figura do Messias era intimamente ligado ao governo, né? E isso a gente vê em tantas profecias aí, inclusive essa de Miqueias, reforçando a localização. O outro ponto também interessante do nascimento de Cristo é que também foi anunciado que Cristo, no seu processo, iria ao Egito. E aí você vê isso aonde? Lembra que em Mateus 2,13, né, o texto em Mateus fala, né, que: e tendo ele se retirado, o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino. Agora, em Oséias, capítulo 11, Oséias 11:1,
Oséias, ele fala, quando ele diz assim, quando Israel, desde novo, eu o amei, e do Egito, eu chamei o meu filho. Isso já estava relatado em Oséias. Então você veja que até o detalhe de Jesus ir para o Egito estava predito, né, na palavra de Deus aqui relatada no profeta. Veja aqui esses pontos aqui do nascimento de Cristo, a característica do nascimento virginal, o nome, o nascimento e essa saída para o Egito, não foram relatadas só por um profeta. Nós falamos de Isaías, nós falamos de Miqueias, nós falamos de Oséias. Então você veja que já havia em todo um conceito, em todo um aparato da profecia, né, para que houvesse o quê? Coesão. Uma coisa, quem estuda um pouquinho de teologia vai lembrar que uma teoria teológica sempre é válida quando se tem pelo menos 3 ou 4 textos a mais, para que se colabore. Agora você imagina um conjunto de livros da Escritura apontando para o Messias. Então por isso que dava credibilidade, e o povo sabia que viria um Messias. É lógico que a gente já comentou aqui que o povo se decepcionou porque eles criaram um Messias para eles. E de certa forma, vou abrir um parênteses aqui, não é mensagem não, mas para a gente pensar, nós também criamos um Jesus para nós, o Jesus que resolve o problema do jeito que eu quero, da forma que eu quero, quando eu quero, né? É assim que a gente faz, porque a gente acha que o Messias ele tem que fazer o que eu quero, enquanto na verdade nós temos que fazer o que ele quer. E esse foi um grande problema da rejeição de Cristo pelo povo, porque o povo achava que Jesus tinha que fazer aquilo que eles imaginavam, né? Enquanto na verdade Cristo veio para cumprir todo um projeto determinado pelo Pai, e que ele mesmo disse que toda a Escritura testificaria dele, e a gente está vendo vários textos aqui apontando essa característica. Amém? Glória a Deus. Vejam que um outro ponto também, que é até um pouco instigante, é que a revista fala aí, no item 1.5, que ele seria chamado Nazareno. Isso eu já tinha presenciado essa discussão, e é bastante polêmica, porque olha bem, se você der uma olhadinha em Mateus 2, 23, diz assim, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Esse texto é bastante complexo, porque não existe nenhum texto bíblico que algum profeta falou assim, e Jesus virá da cidade de Nazaré, ou Jesus será Nazareno. Não tem nenhum texto assim, desse jeito, tá? E você fala assim, mas por que então que está relatado aqui em Mateus que ele será chamado Nazareno? E aí eu vou falar com você uma figura que você vai entender. Quando a gente fala de alguém que mora em Vila Velha, nós não usamos um termo que chama o quê? Canela? Pergunto a você, literalmente falando, tem alguém aqui que tem a canela verde? Ninguém, né? Isso foi um termo criado, porque alguém parece que pisou no limo, tem uma história, eu não sei bem detalhes dela não, mas é uma figura, né? Então o vilavelhense é canela verde. O nazareno era a mesma coisa que falar que alguém vinha de um lugar desprezível. Então quando a gente falava assim, fulano, esse cara é nazareno, é porque ele era desprezível. Entende? Então tudo que se falava referente a Nazaré se relacionava a isso. Até dentro do próprio contexto de Israel, Nazaré era discriminado. Você veja que alguém fala, eu não lembro o texto exato aqui, mas alguém fala assim, não, Jesus de Nazaré, alguém fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era
desprezível, desprezado. As pessoas que estavam lá eram desprezadas. Aí você vai lembrar o texto que nós lemos em Isaías 53, versículo 2, que diz que ele seria desprezado. Então esse link aqui, na verdade, não é com a cidade ou sim, mas o termo que se usava nazareno para dizer que era uma pessoa desprezada, desprezível. Pois não, pastor? Também, isso aí se dá muito porque da origem da família da pessoa. Por exemplo, Elias o Tisbita, porque ele era de Tisbe. Então, a família de José, Maria, moravam em Nazaré. Então, isso citava também a referência da criação, ok? Então, Jesus foi criado em Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, né? E os pais eram de lá. Então, é muito comum isso. Ou fazia-se a referência ao pai, né? Filho de... Aí se dava o nome do pai ou da localidade. Então, isso era muito comum. Também essa questão aí está em voga. É muito importante também falar que Israel era um povo obstinado, era um povo de dura cerviz. Por exemplo, quando Deus falou através dos profetas que ia existir o cativeiro, eles jamais aceitavam na mente deles que Deus ia permitir destruir aquele templo magnífico, alguém entrar ali e destruir aquilo. Era como se fosse algo intocável. Quando diz respeito ao Messias, então eles tiveram o coração duro para não aceitar as profecias e se arrepender, porque Deus poderia mudar aquela situação, mediante o arrependimento. Mas como eles não acreditavam que Deus ia deixar o inimigo entrar, e aquela glória de Israel se perder, e do templo principalmente, aconteceu. Quando o Messias vem, Israel está sob um jugo de Roma, e eles estão esperando um Messias poderoso, não um Messias que vem de Nazaré, não um Messias de uma família tão humilde, de uma linhagem, né, de monarquia. Então, o que acontece é o seguinte, o que nós temos que entender é que Israel também não aceitou a Cristo, porque eles eram um povo obstinado, eles queriam, na verdade, do jeito deles, só que Deus estava fazendo da forma deles. Então, eles não aceitaram Jesus, porque eles esperavam um libertador, da mesma forma que eles não aceitaram as profecias que haveria cativeiro sobre o povo de Israel. Amém? Muito bom, pastor. Bom, seguindo a sequência aqui, então nós vimos aí essas características, né, do nascimento de Cristo e da vida de Cristo, já previamente anunciadas, né? E nós vamos ver também que, apesar de, como o pastor disse, a recusa, né, por parte do próprio Israel, você veja que mesmo assim o reino de Deus veio, né? O reino de Deus se estabeleceu, né? Cristo veio, fez o que tinha que fazer nesses 3 anos de ministério, onde ele aplicou, né, todas as coisas e que nos deu toda essa base que temos de continuidade. Ou seja, a gente pode dizer que os 3 anos de Cristo na terra representa tudo que nós como igreja somos hoje, certo? Isso então o reino se estabeleceu, mas sabemos que todas as parábolas de Cristo que falavam assim, né, o reino de Deus é semelhante, né, sempre apontavam que o reino de Deus era muito maior do que aqui, que seria um reino, né, não para essa vida, mas que o rei se manifestou. E um grande desafio do povo, como até o pastor falou, era entender esse link, porque eles achavam que o Messias ia ser um descendente quase que direto de Davi. Veja que a descendência de Davi, ela
o rei foi anunciada, isso está lá em 2 Samuel 7,12, né, que quando Natã fala, ele diz o seguinte, Natã falando para Davi, 2 Samuel 7,12, quando os teus dias foram completos, vier a dormir com seus pais, farei levantar depois de ti, dentro da tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, obviamente, que o texto está falando de um reino físico, porque os reinos físicos não são para sempre, ok? Um reino acaba e vem outro rei, mesmo que é descendência, mas um rei acaba e vai embora. Mas o texto aqui está falando de um reino muito maior, né? Mas que viria sim da descendência de Davi, né? E isso era complicado, porque estavam se esperando, né? Que viria um rei. Eu até imagino, isso eu estou conjecturando, tá? Que como os fariseus e saduceus daquela época eram pessoas cultas, eles deveriam ter uma árvore genealógica de alguém lá, para ficar olhando, talvez o Messias vem dessa família, ou talvez vem dessa, e ninguém imaginava que viria, né, de pessoas, como o pastor falou, de Nazaré, ninguém talvez nem estava na linha sucessória, esperando por isso lá, né? Mas você vê que o reino ele foi manifesto, né? Cristo veio estabelecer as bases do reino, né? Veja que essa visão conflitante, né, do reino estabelecido, né, a dificuldade que o povo tinha, esqueceram todas as características com que Isaías falou, que nós lemos aqui. Eles se prenderam a alguns textos, inclusive tem um aqui, Jeremias 30, versículo 8 e 9, é um texto que às vezes nos faz até entender por que o povo tinha esses anseios, Jeremias 30, versículo 8 e 9, porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo sobre o teu pescoço e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Então esse texto está falando que o rei que viria, baseado na linhagem de Davi, que ele ia quebrar os jugos, quer dizer, que não haveria escravidão, que o povo não seria mais preso a ninguém. E esse texto é justamente talvez o maior anseio deles. O povo estava esperando um rei que fizesse isso, vai nos livrar do Império Romano, vai nos dar uma nação estabelecida novamente, vai nos dar o poder de volta a ser o povo de Deus, o povo de Israel, né? Esquecendo tudo que nós lemos aqui em Isaías 53, principalmente, né? O versículo 2 nos chama a atenção, porque diz assim, não tinha parecer nem formosura, e quem olhava para ele, além de não ver beleza, não o desejavam. E aí você fala, poxa, mas Ageu diz que aquele que viria seria o desejado das nações, e Isaías vem e diz que olharíamos para ele e não desejaríamos. Então você vê que são pontos que o povo obviamente não entendeu a essência da coisa, que o desejar aqui não está falando nos desejos humanos. Então, nós olharíamos para ele e não desejaríamos, por quê? Porque o que ele veio se propor a fazer, não é o que eu gostaria que fosse feito. Mas veja que quando Ageu prediz isso, ele fala, quando ele fala desejado das nações, ele fala que se estabeleceria um reino que seria maior do que o anterior. Então o reino que Cristo veio propor é muito maior do que o que se esperava. Seria uma reestruturação espiritual, e foi aí que o povo errou, porque eles não alcançaram, eles se prenderam aos aspectos físicos, principalmente a alguns textos, né? E abrindo um parênteses, que coisa interessante, apesar do livro de Isaías ser bem conhecido, né, dentro das cercanias
judaicas e farisaicas, né? Você vai lembrar que até o eunuco da rainha Candace da Etiópia estava lendo Isaías. Mas eles tinham uma certa restrição com alguns pontos do livro de Isaías, tá? Eles tinham umas restrições. Por quê? Por causa dessas características que nós lemos em Isaías 53. Eles não conseguiam aceitar que o Messias seria alguém que não seria bonito, que não seria desejado, que seria alguém que você não veria beleza nele. Isso era difícil. Era mais fácil aceitar textos como Jeremias. Às vezes a gente até tem louvores que nós cantamos, que a gente fala assim, né? E o Senhor vem marchando, poderoso, né? Eu imagino o povo de Israel fazendo a mesma coisa, eles cantariam coisas assim. O rei que pisaria os exércitos, né? E aí vem uma pessoa de Nazaré para pregar amor, para pregar diferente do que se esperava. Jesus foi o quebrador de paradigmas, né? Enquanto Jesus várias vezes falou, enquanto alguns falavam assim, inimigo você tem que odiar, Jesus falava que você deveria amar os seus inimigos. Então isso eram coisas conflitantes com os desejos. Então o que Isaías estava falando era isso. Nós não desejaríamos ele, por quê? Porque seria conflitante. O texto até fala um termo, raiz de terra seca. Sabe por que ele fala isso, irmãos? Porque quando Cristo veio, ele não conseguiu você não deixou Cristo estabelecer raízes no seu coração. É igual quando fala da parábola do semeador que joga semente, alguns vai, né? É a mesma coisa, o povo não conseguiu absorver, deixar o conceito do Messias enraizar na vida deles. Por isso que ele fala raiz de terra seca, porque a terra estaria seca, o povo estaria rejeitando essa figura, mas independente se o povo rejeitou ou não, o rei veio. Você entendeu isso? O rei veio, querido, independente se o mundo crê ou não crê, Jesus vai voltar, querido. Jesus vai vir, vai nos levar para a eternidade. Ele vai vir cumprir tudo que está nas Escrituras, assim como ele veio naquela época. E mesmo se o povo não aceitou, não acreditou, a profecia se cumpriu. E nós estamos aguardando, porque essa segunda volta vai se cumprir. Nós estaremos com ele, o rei vem. Entende isso como esse enraizar aí, né? Só com licença. Irmãos, toda liderança religiosa tem dificuldade de mudar o rumo quando consegue detectar equívocos, desvios. Exemplo que eu vou dar para vocês. Eu já ouvi relatos de padres dizendo que não concordam com várias práticas e ensinamentos da Igreja Católica, mas não saem dali porque dedicaram toda a vida ali e creem que eles acreditam que estão fazendo de todo o coração, e eles não têm como mudar a estrutura religiosa da religião. Vocês podem notar isso de uma forma muito clara. O Papa atual, as mudanças que ele tenta introduzir e como há uma resistência geral. Assimilar isso aí? A liderança na época de Jesus, religiosa, sacerdotes, sumo sacerdote, sinédrio, aquela galera toda, muitos identificaram Jesus como Messias, porque eles tinham as profecias nas mãos, eles tinham a palavra, e não tinha como errar, só que eles não tinham força para se posicionar de tal forma que conseguisse que o povo e a liderança toda aceitasse o Messias. E eu vou além. Por exemplo, em uma das viagens que eu fiz com a caravana para Israel, um dos guias disse assim: olha, um rabino, o mais respeitado em Israel, que ele profetizou, pasmem, ele profetizou a guerra dos 6 dias que Israel derrotou os inimigos. Ele falou para a nação, antes de acontecer a guerra, que aconteceria uma guerra, que Israel iria prevalecer e iria retomar territórios. Ele falou isso, e toda a nação soube disso.
E em 6 dias Israel venceu os inimigos de uma forma miraculosa, ao ponto de pilotos de caça dos outros países diziam que eles viam no céu uma série de fogo e de coisas acontecendo que eles não entendiam nada. Muito bem, quando esse homem que passou depois do que aconteceu, porque a profecia que ele falou se cumpriu, o que aconteceu a partir daí? Ele passou a ser admirado, mais ainda reverenciado, e se tornou uma referência, ok? Muito bem. Antes dele morrer, ele deixou um documento lacrado e disse: só abram esse documento depois de tanto tempo da minha morte. Ele morreu. E esperaram, eles respeitaram isso. E quando foram abrir esse documento, ele dizia no documento: o Messias apareceu para mim. E o Messias é Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo dos cristãos é o Messias. O que aconteceu? Um choque na liderança religiosa dos judeus em Israel, agora, nesse tempo. Só que eles não podiam, porque se eles aceitam essa verdade que uma referência religiosa para eles disse, iria ruir todo o judaísmo diante daquilo que eles vivem. E o que eles falaram? Falaram o seguinte: não, ele estava delirando, a doença fez com que ele delirasse, isso é um delírio. E aí abafaram. Então vocês estão entendendo qual é a questão? Todas as profecias, Júlio, qualquer estudioso da Bíblia identificaria facilmente como ele nasceria, como ele viveria, como ele morreria. Tudo estava muito claro, mas por que não entenderam? Porque, na verdade, Deus permitiu isso acontecer, porque ele veio para o que era seus, judeus, os seus não receberam, e todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas também porque a liderança nunca aceitou, para não haver a mudança que eles, na verdade, teriam que fazer, como acontece ainda hoje. Então, isso é muito sério, porque até grandes líderes identificam grandes erros na estrutura denominacional, mas que muitas vezes não tem coragem de fazer a mudança, porque pode, na verdade, trazer um sério problema, ok? Então, isso eu queria que vocês entendessem e soubessem que hoje em Israel, muitos rabinos, muitos líderes religiosos acreditam piamente que Jesus é o Messias. Como tem muitos padres que não concordam nem com a idolatria, nem com missa aos mortos, nem com purgatório, porque eles estudam a Bíblia e eles conseguem ver que isso não é. Mas por que não sai? Porque a minha família sonhou que eu fosse padre. E se eu fizer isso, eu vou ser deserdado. A família nunca vai me aceitar na minha decisão. Você entende o que eu estou dizendo? E o que eles fazem? Eu vou morrer aqui com a convicção que eu tenho que isso não é certo, que isso não é bíblico. Da mesma forma os judeus, muitos judeus já sabem. Por isso que hoje existem os judeus messiânicos, são judeus que acreditam que Jesus é o Messias, mesmo sendo judeus, e muitas vezes são rejeitados pela família, são deserdados. Então é isso que eu queria trazer para vocês, só para acrescentar aqui dentro dessa perspectiva. O senhor falou, eu lembrei, eu imagino a cena de Simeão no templo, um ancião, né, de idade, um senhor de idade no templo, ou seja, pessoas ali, fariseus, aquele negócio, e quando Simeão vai apresentar Jesus, ele diz: agora despede, Senhor, porque os meus olhos viram a tua glória e a tua salvação, porque tu preparaste diante do teu povo luz para iluminar as nações. Eu imagino os fariseus em volta, acho que só não vão bater nesse velho, porque senão ele vai morrer, já está velhinho já, né? Mas ele identificou, a Bíblia diz uma coisa interessante, que Simeão estava com o Espírito Santo na vida dele. Então, o pastor falou um negócio que, com certeza,
né? Muitos daquela época, você vai pegar Nicodemos, que identificou, o próprio Jairo, gente, Jairo foi atrás de Jesus, já era príncipe da sinagoga, mas ele falou, não, Jesus tem algum, né? Ele identificou nele isso aí, e realmente, assim como a religião era forte, né, naquela época, da mesma forma, hoje só continua ocorrendo, né? Bom, terceiro ponto para a gente ir caminhar para o fechamento aí, né? Nós vimos que Jesus teve um reino manifesto, mas também nós vimos Jesus numa figura de um servo, e um servo sofredor, né? E isso era muito incompatível muitas vezes, né? Você imagina, Jesus, ele várias vezes anunciou que ele seria glorificado. Ele falou algumas vezes para o discípulo, está chegando a hora que o Filho do Homem será glorificado. Talvez no coração dos discípulos ele pensasse assim, então ele vai agora aparecer para todo o Império Romano, vai dizer que ele é o Messias, e vai derrubar o Império Romano todinho, mas quando na verdade ele estava falando de quem? Da morte dele. Interessante que ver como é diferente, né? Que no reino humano a lógica era pela espada, no reino de Cristo a lógica é pela cruz. Olha que coisa, né? Ou seja, haveria necessidade dele sofrer, dele padecer, para que o reino fosse estabelecido, né? Então você vê que Cristo, ele tinha essa característica de mostrar que ele estava à disposição de Deus para sofrer, para passar tudo que tinha, já que ele se fez homem. Veja que, por conta disso, né, uma das características principais do ministério de Cristo é a misericórdia. Você vai perceber em vários textos do Novo Testamento, nos Evangelhos, que quando Cristo via alguém, o escritor usava um termo chamado íntima compaixão, mostrando que Cristo estava vendo, se colocando no lugar daquela pessoa e vendo que aquela pessoa estava sofrendo. E é isso interessante que em Isaías 42, né? Olha que coisa, Isaías 42 fala assim, ó, versículo 1 a 3, eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito e lhe trará justiça, não clamará, não se exaltará, nem se ouvirá sua voz na praça, quer dizer, ele não ficará, né, se promovendo, e a cana trilhada não quebrará, e nem se apagará o pavio que fumega, com verdade ele trará justiça. Está falando que não seria um reino de imposição, né, o termo usado de cana quebrada, quando falava de castigo, de imposição, não, seria alguém que traria justiça, alguém que traria misericórdia, né? Seria alguém que se compadeceria até fora do padrão. Você lembra em Mateus 12:17, quando Jesus ele cura um homem com a mão mirrada? Uma pessoa de mão mirrada naquela época era uma pessoa desprezadíssima, considerado pecador, uma série de coisas. Imagina aquela pessoa entrando, as pessoas deviam se afastar, e Jesus ele olha, e Mateus se admira, como é que ele teve compaixão daquele homem, e vai lá e trata dele, e todo aquele processo que você e eu já lemos na palavra, mostrando que Cristo ele veio quebrar um paradigma, que muitas vezes nós não conseguimos ser tão misericordiosos com os que estão até do nosso próprio lado, mas Cristo, ele teve um grau de misericórdia tão íntimo, né, de pessoas que às vezes você pode até olhar no texto bíblico e falar assim, poxa, mas Jesus acabou de conhecer essa pessoa, mas gente, ele era Cristo, ele conhece você desde, né, então ele te conhece mais do que você mesmo, né? Então o grau que Cristo vem nos dar de mostrar que nós devemos ser servos, mas também nós temos que viver em misericórdia, né? Cristo ele muitas vezes ele frisou essa misericórdia, né?
E você vê que Cristo, mesmo pregando misericórdia, ele, além de ter sido rejeitado pelo povo, como nós falamos aqui, ele ainda sofreu um grau de violência muito maior do que bandidos que teriam feito crimes hediondíssimos. Eu não sei se vocês já viram uma coisa no Império Romano, quando alguém era chicoteado, se a pessoa era cidadão judeu, o Império Romano usava um chicote mais simples. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali do Império Romano não queriam causar revolução. Então eles pegavam um chicote lá só com a corda e chicoteavam a pessoa se machucava, aquele negócio todo, mas não, beleza. Eles só usavam alguns chicotes específicos quando a pessoa não era judeu. Só que com Jesus aconteceu uma coisa diferente. Se você olhar o termo chicote que foi aplicado a Cristo, o termo que usava era azorrague. Você já viu essa palavra? Azorrague era um chicote que na ponta tinha ossos e ferros. Então quem era chicoteado com um tipo de chicote desse, as suas costelas eram expostas. Você imagina um chicote bater na costela e arrancar a carne? Foi o que aconteceu com Cristo. E aí eu te pergunto, se você imaginando um cenário desse, de Cristo sofrendo dessa forma, por você e por mim, para fazer um perdão de pecados diferente, porque lembra que o perdão de pecados natural, você sacrificava pelos pecados que você cometeu, só que agora vem um que está se sacrificando pelos pecados que você cometeu, pelos que está cometendo e pelos que ainda vai cometer. E aí você percebe que se um dia, toda vez que você cometer um pecado, que infelizmente, querido, você vai pecar, mas toda vez que você cometer um pecado, você se lembrar desse cenário que eu estou te falando, de Cristo quebrantado, tomando uma chicotada desse jeito, talvez você vai pecar menos, porque a violência foi muito grande. Cristo, ele sofreu demais, ele foi tratado como o pior, porque lembra, para ser tratado dessa forma, e detalhe, não foi Pilatos que pediu para fazer isso, tá? Isso foi os próprios soldados lá, romanos, que, eu acredito que tem coisa do adversário sobre isso aí, claro, mas que a violência exposta, e aí Isaías, no capítulo 50, versículo 6, fala isso, olha que texto intrigante. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 50, versículo 6. Olha que texto intrigante. Eu pergunto a você, você imagina que alguém dos fariseus, lendo esse texto, ia falar, não, isso aqui não está falando do Messias, não. Você entende? Mas nós sabemos que é. Porque é exatamente o que aconteceu. Cuspiram em Cristo, arrancaram os cabelos, coroa de espinho, gente, arrancava os cabelos da pessoa, tá? Se um dia a gente for trazer um estudo sobre o sacrifício vicário de Cristo, eu já participei de um seminário uma vez, que teve gente que desmaiou, quando viu o que era um azorrague, quando viram o que era uma coroa de espinhos, que a gente acha que não é, a gente olha aquela imagem, acha, não tem ideia do que é um espinho furar a sua veia na cabeça e criar e por aí vai. Entende que a violência aplicada foi imensa, entende? Porque estava escrito que iria ser assim. O texto diz que ele iria enfermar por conta disso, entende? E por que Cristo fez isso? Ele podia, não ter passado por isso, mas ele fez para que se cumprisse a vontade do Pai, para que eu e você pudéssemos hoje poder
clamar ao nome dele e ele responder. Você entende que poder é isso, querido? E aí Cristo vai, né, e com todo o sofrimento necessário que está relatado aqui no livro de Isaías, né? A gente pode até dizer, obviamente, que o sacrifício de Cristo, né, foi análogo aos sacrifícios que existiam no tabernáculo, do templo, claro, sim, né? Mas importante você entender que o sacrifício de Cristo ele foi diferenciado, não só pelo fato de ser um Deus encarnado, claro, isso faz toda a diferença, e um sacrifício atemporal, mas principalmente pelo fato de que, diferente do templo, de que quem sacrificava os animais eram pessoas santas, quem sacrificou Cristo foram pessoas não santas, foram pessoas pagãs. Então, o sacrifício aplicado por alguém pagão era algo extremamente escandaloso. Vocês já devem ter ouvido a história de Epifânio, né, que foi lá e sacrificou uma porca no templo. Aquilo escândalo que causou, não está nem relatado na Bíblia, isso é só história, né? Então você vê que para a pessoa executar um sacrifício naquela época, né, um sacerdote tinha uma vida santa, uma vida correta, né? E aí você vê em Cristo e é sacrificado pelos mais impuros, pelos pagãos, pelos romanos, né? Para você ver o grau da situação, né? E às vezes as pessoas se perguntam, eu já vi gente perguntar, será que tinha necessidade mesmo de Cristo passar? Querido, se a Bíblia fala uma coisa interessante, que bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Nós somos uma nação privilegiada, nós somos uma geração de que não viu Cristo pessoalmente, e mesmo assim, a carta aos Hebreus diz que o Senhor tem coisas melhores para nós, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos várias coisas que a Bíblia nos reporta como privilégios daquele que conhece o Senhor, mas para que tudo isso nos fosse dado, para que todo esse entendimento da glória fosse dado para mim, para você, Cristo teve que morrer dessa forma, entende? Senão, se Cristo não tivesse feito isso, nós estaríamos já condenados, talvez nós nem estaríamos, nem existiríamos como pessoas, né? Para a gente fechar, então, nas profecias, é interessante que a revista ela abre até um certo parênteses, né? Porque a gente veio falando dos falsos profetas na semana passada, e na próxima a gente vai voltar a um termo que é bem continuado, que falando sobre o que é o conceito de voz profética, né, e tal, mas abre essa lacuna para falar das profecias messiânicas, né? Que, obviamente, com todas as profecias bíblicas, são as profecias mais importantes, né? Porque a gente vê muito claramente o cumprimento delas, né, no Antigo e no Novo Testamento, conforme relatamos aqui, né? Mas as profecias messiânicas, elas têm também não só uma atribuição histórica, mas ela também nos traz uma atribuição de esperança, né? A Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E que esperança eu e você temos, se não é a volta de Cristo? Que esperança que você tem? Governos melhores? Melhora da condição financeira? Pessoas melhores neste mundo? A nossa esperança é Cristo, querido. A nossa esperança é com que as profecias da segunda volta se cumpram, que nós estaremos com Ele na glória. É a única coisa que nos dá esperança. Então as profecias messiânicas, elas têm esse alvo, assim como naquele momento, elas criaram uma esperança para o povo de Israel, né, e que estavam subjugados por nações pagãs. Nossa esperança é estar com Cristo na glória. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Cadê o Carlos Lima? Subiu ele? Então vamos glorificar o Senhor, né? Vamos colocar de pé, vamos. 9h30, né? Já tocou. Passou.